nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia, sem jamais abandoná-lo. Que assim seja. Peço que todos fechem os olhos. Agora vamos fazer uma prece. Pedir que Nossa Senhora, Jesus Cristo, estejam aqui hoje, nos incluindo, nos orientando, abençoando os trabalhos. Vamos fazer uma prece a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, enfermos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Chamamos a irmã Laís para fazer a leitura do texto do Evangelho. Capítulo 5. O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos. Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles cujas lágrimas acuciantes e penas amargas, e mais vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai do céu e bendizei o Senhor por ter querido por experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de beneditude e de alegria? Não reconhecereis, pois, o amor, senão quando ele vos tiver adornado no vosso corpo com todas as glórias, e se tiver residuído o seu brilho com brancura? Imitai aquele que foi dado como exemplo, chegando ao último degrau da abjeção da miséria, estendido sobre o lixo, e disse a Deus: Senhor, reconhecei todas as alegrias da onipotência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites do túmulo? Mas se devesses chorar e sofrer toda a vida, que seria isso ao lado da eternidade, de glória reservada àquele que tivesse suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolação aos vossos males, no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos bem-aventurados na terra. Assim seja. Assim seja. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados por nós, pela casa que nós fazemos parte, pelo posto de Espírita de Arco Verde, pela doutrina espírita. É com muita alegria que nós também somos trabalhadores desta casa, nós já nos sentimos trabalhadores daqui, por fazer alguns trabalhos. Nesta noite, nós nos propomos a falar que alegria. É assim, quando a gente encontra os anjos, a gente se sente muito feliz. E hoje são muitos encontros. E desde já agradeço a oportunidade do trabalho, porque quando Jesus nos chama, é porque a gente está pronto, né? Então, vamos lá.
Jesus nos trouxe o Sermão do Monte, né? Lá no Monte Moriá, que ele proferiu, é um sermão bem grande, em que Mahatma Gandhi, né, um também dos nossos educadores, ele disse que se todos os livros santos da humanidade se perdessem e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Tamanho é a quantidade de ensinamentos por completo que é o Sermão do Monte. Nós passaremos aqui semanas estudando o Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos dar uma pincelada, passar, né? Tentar passar pelos principais itens que Jesus nos trouxe. Ele está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Mais dois evangelistas trouxeram partes dele, mas assim, o mais completo está, né, no Evangelho de Mateus. E ele é dividido em 4 partes. Ao olho nu, quando a gente vai ler o sermão por completo, muitas vezes a gente não tem essa ideia de divisão das partes. Mas se a gente for estudar mais, a gente percebe que Jesus fala inicialmente sobre Deus. Inclusive, a nossa oração aqui, ele nos ensinou, a oração dominical, Pai Nosso, também está inserida no Sermão do Monte. E ele inicia a oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado, ou seja, louvando a Deus, santificado seja o teu nome, venha até nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Ele também nos fala sobre o mundo espiritual. Quando ele diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29, qualquer, pois, que violar um desses mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar os ensinamentos será chamado de grande no reino dos céus. Então, ele está falando de quê? Dos mundos espirituais, né? Também nos fala sobre as leis morais, as 9 bem-aventuranças que ele traz na sequência, bem-aventurados aflitos. Ele ali está falando sobre as leis morais. E também, lá no final, ele fala sobre esperanças e consolações, quando ele diz assim: pede e obtereis, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Perceberam que agora, com essa divisão, tem algo similar na doutrina espírita? Conseguem, quem já estudou o Pentateuco, consegue ter uma noção dessa divisão? A gente, quando começa a analisar, é que percebe que o livro dos Espíritos está justamente dividido em 4 partes. É tudo baseado no Sermão do Monte. A primeira parte, quando fala das causas primeiras. A segunda parte, quando fala do mundo espírita ou dos espíritos. A terceira parte, quando fala das leis morais. A quarta parte, quando fala das esperanças e consolações. Então, o livro dos Espíritos está baseado, dividido, organizado por Kardec, vindo também como base do Sermão do Monte. E daí os demais livros da codificação, porque quando a gente fala de leis morais, tem um livro que veio depois, o terceiro livro da codificação, que esse vocês vão saber me dizer, que fala das leis morais. Tudo nele fala sobre as leis morais, sobre o Evangelho de Jesus. Qual é o livro?
Eita! Vou fazer prova com vocês agora. Fazer igual ao estudo, tá, gente? Fazer prova. O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz todas as leis morais. Está ali organizado, minuciosamente, para que a gente entenda, porque como tanto foi dito já, que Jesus falava através de parábolas, porque, infelizmente, o entendimento ainda e a condição das pessoas daquela época ainda não conseguiria assimilar se fosse dito toda a verdade. Por isso que a gente diz que o Espiritismo é o Consolador prometido que veio, acrescentar o Evangelho de Jesus. Assim como ele também não veio para destruir a lei, que o inicial é as leis de Moisés, e ele fala também no início, logo no início do Sermão do Monte, que ele não veio destruir a lei, mas consolidá-las e ainda aumentar. E ele fala várias vezes sobre, ali no início do Sermão do Monte, sobre as leis mosaicas. Mas nós vamos nos ater mais hoje às bem-aventuranças, que é a parte moral do Sermão do Monte, que são 9. São aquelas frases que todos nós conhecemos, que elas são estruturadas por condições, são condicionantes. Então, vocês, em nossa condução evolutiva, às vezes até fica difícil para a gente entender as nossas provações que a gente está passando, mesmo porque a nossa visão ainda é limitada. Mas se a gente for ou em desdobramento, ou sondar a nossa própria consciência, a gente vai entender que muitas vezes até nós escolhemos passar por essa provação. Câncer, eu escolhi passar por esse problema, escolheu. E você até se achava naquele momento capaz de superá-lo. Foi uma escolha sua no planejamento espiritual. E você é capaz sim de superar e de aprender com aquele momento. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas antes de falar sobre a humildade, tem toda a questão do contexto que é necessário que a gente entenda sobre, por exemplo, quando Jesus falava a todos, ele falava sempre em um lugar mais alto, fazendo referência de quê? De que quando a gente está subindo, a gente está se elevando. E assim nós estamos indo ao encontro do divino, indo no sentido da luz. E, por exemplo, Abraão, quando foi aprovado por Deus, quando ele ordenou que ele subisse ao Monte Moriá para oferecer seu filho a Isaac em sacrifício, Moisés também subiu ao monte para receber os 10 mandamentos. Jesus realiza várias subidas ao Monte Tabor para realizar a transfiguração, ao Monte das Oliveiras para orar antes de ser entregue, ao Gólgota pelas 14 estações, subiu também à cruz para ser crucificado e ainda é visto subindo na ressurreição, o que para nós espíritas não é a palavra ressurreição em si, mas foi uma materialização, Jesus veio em espírito, se materializou e falou com todos que ali estão. É tanto que não há passagem nenhuma daquele momento Jesus ter continuado vivo, na carne, mas sim é uma materialização, é uma comunicação, de espírito para espíritos encarnados. Então Jesus cita também na parábola do bom samaritano, que é a única passagem que tem na Bíblia que fala
fala sobre a descida, e se a gente for entender os símbolos, procurar entender os símbolos, a gente entende que naquele momento, quando Jesus fala, lá em Lucas, né, que fala sobre essa passagem, capítulo 10, versículo 29 a 37, que um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por ladrões. É a única passagem que tem, que fala sobre a descida. Então a gente entende que se ele fosse subindo, né, fazendo o caminho ao contrário, de Jericó para Jerusalém, não teria acontecido o que ia acontecer. Porque quando nós estamos subindo, nós estamos sempre indo ao encontro da divindade. E abrindo a sua boca, Jesus nos falou a todos que lá estavam, transmitindo os sentimentos. Mas não só os sentimentos e os ensinamentos, mas também a sua energia era tamanha, o seu fluido vital era tamanho que era capaz de curar as pessoas pelo simples passar dele. Como a questão da mulher hemorroíça, né, que tinha um sangramento há muitos anos e que tinha a fé tamanha de que se apenas tocasse as vestes de Jesus, ela ficaria curada, e assim o aconteceu. Tamanho era o fluido que Jesus tinha, né, de metros, aí a gente não sabe quantos metros, das pessoas sentirem o amor de Jesus. Essa áurea que nós falamos, né, fluídica, nós temos até 50 centímetros, é bem pequenininha a nossa capacidade de emanar esses fluidos. Mas outras pessoas que por aqui passaram, que com certeza eram muito mais evoluídas, como por exemplo Chico Xavier, dizem que a áurea dele chegava a 5 metros. Então, se a de Chico Xavier chegava a 5 metros, imaginemos a de Jesus a quantos metros chegava, né? E chega. Mesmo porque nós conseguimos encontrar e nos alimentarmos desses fluidos através da prece. E nós conseguimos sentir. Quando a gente conecta-se com Deus, conecta-se com Jesus, a gente consegue, né, ter esse alcance. Então, quando Jesus falava sobre a questão dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e também essa passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, ele não falava sobre a questão da pobreza material ou da pobreza de inteligência, da questão de você ser desprovido de inteligência, mas falava-nos da humildade, né? Porque ele diz que o reino dos céus é para os humildes e não os orgulhosos. Que pobre de espírito é a pessoa humilde, aquela pessoa que reconhece as suas imperfeições, as suas fraquezas e trabalha para progredir. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente até evita certos ambientes, né? A gente começa a se conhecer. Não, digamos que eu goste de beber, mas eu estou tentando, né, caminhar ali pelo caminho reto, me equilibrar, não dar mais a possibilidade para os vícios. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou evitar os bares, eu vou evitar as amizades que me levam a determinados lugares que vão ser vulneráveis para mim, para que eu possa alimentar esse vício. Então, quando a gente se reconhece ainda como pessoas que têm vício, né, a gente já está sendo humilde. E aí a gente vai evitar certas condutas para poder caminhar pelo caminho de luz, para o progresso. Então, já os orgulhosos, eles se vangloriam, né, das suas atitudes,
para falar sobre o que fizeram, às vezes até com relação a doações, né? Para que as pessoas achem que aquela pessoa é boa. Mas o próprio Evangelho diz que dai com a mão direita sem que a esquerda não saiba, né? Porque não é necessário, quando a gente dá de coração, quando a gente dá querendo ajudar o outro, a gente não dá para se engrandecer, né? Então a gente dá ali quietinho, sem fazer alarde. Então a humildade, assim como o amor ao próximo, são virtudes que mais a nós devemos nos empenhar em desenvolver, e nós podemos evoluir rapidamente. Quantas pessoas que a gente acha ou não dá muita atenção, que quando a gente chega no plano espiritual percebe, gente, mas fulano que fazia a faxina no centro está em um local melhor do que eu estou. Por quê? Porque naquela atividade simples, humilde dela, ela estava praticando, não estava só da boca para fora, né? Então todos nós, sim, somos capazes de evoluir o mais rápido possível, desde que a gente aproveite cada oportunidade. A humildade, ela é dita por diversos lugares e diversas formas, nas poesias. E em uma das músicas que eu gosto muito de Luiz Gonzaga, a música da Feira de Caruaru, né? E a Feira de Caruaru, essa música reporta a uma pessoa que ia de quiosque em quiosque procurando os bonecos e queria comprar o boneco de Vitalino. E ele vai em uma determinada barraquinha e compra o boneco de Vitalino. E quando chega mais na frente, ele encontra Vitalino, também com os seus bonecos para vender, né? Então ele fica chateado, porque ele diz: gente, mas esse boneco aqui que eu comprei é de Vitalino? Foi você que fez? Aí Vitalino diz que não foi ele que fez. Mas, humildemente, o que é que ele diz? Tem nada não, meu irmão. Não é? Tem nada não, meu irmão. Foi um irmão nosso que fez, um irmão de profissão. Então, assim como ele precisava do seu sustento, Vitalino, ele também percebia que o irmão dele também precisava do sustento. E o que importa é o quê? Que ele, de alguma forma, ajudou. Então, algumas canções, poesias nos trazem também muita coisa boa, muita elevação moral e espiritual. Avante os humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Na verdade, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir adiante e não desistir, apesar das dificuldades que enfrentavam diante da opressão romana, né? O contexto que Jesus viveu era um contexto de opressão, onde aquelas pessoas eram obrigadas a pagar pesados impostos e observavam a sua mesa vazia, mas as mesas dos representantes romanos bem cheias, as roupas cheias de ouro, enquanto eles eram humilhados. E Jesus fala no Sermão do Monte justamente sobre isso, sobre a esperança, né, que eles que deles era o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A justiça das aflições. Como nós vamos explicar a algumas famílias que nascem, que tem uma criança que nasce com alguma doença, ou que desenvolve alguma doença, e aí nos traz aflições.
Por que isso? E tantas pessoas se perguntam, por que comigo? Por que na minha família? Porque ainda nós somos egoístas, né? Porque a gente diz assim, a gente se pergunta, por que comigo? Lá no fundo a gente está pensando, não, por quê? Porque eu não mereço, Senhor, mas se fosse outra família, podia ser que merecesse. Concordam que às vezes nesse pensamento a gente está meio que pensando dessa maneira? A gente acha que o outro merece, mas que eu não mereço. Na verdade, como a gente estava falando lá no início sobre o planejamento espiritual que a gente faz, sobre a nossa família, quem vem conosco, né? Que são, a gente acha que são que espíritos desconhecidos, não são espíritos conhecidos sim, e que nós precisamos juntos evoluir. Cada um, digamos assim, com as suas peculiaridades, mas estão unidos ali para vencerem juntos. E quantos homens tombam por suas próprias faltas, por se revoltarem diante dessas tribulações e terminam por perder a oportunidade e por perder a encarnação, porque não se identificam naquela situação e porque não aceitam e muitas vezes nem procuram os meios de ou resolver ou pelo menos aliviar essas dores. Então, quantas são as vítimas de suas próprias imprevidências? Porque tem aquelas imprevidências, tem aquelas coisas que vêm através da lei de causa e efeito natural, mas tem também as pessoas que são imprevidentes. O que você está querendo dizer com isso? Antes eu falei do quê? Do vício. Que se eu tenho conhecimento que eu tenho um vício e que eu preciso me afastar dele, então eu não vou alimentar. Mas se eu for imprevidente, eu vou fazer o quê? Eu vou alimentar esse vício. E ainda por cima, se eu acreditar, porque no nosso subconsciente nós sabemos muito bem que é lá onde está a lei divina, nós sabemos que essa passagem aqui pela Terra não é única. Nós temos isso em nossa consciência. E que se eu estou sendo imprevidente, dizendo assim, não, eu só tenho essa vida e tenho que aproveitar, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo egoísta, mesmo porque eu não estou atingindo só a mim, mas eu também estou atingindo aos meus pais, aos meus familiares como um todo, que também sofrem com a minha situação. Daí as consequências das nossas imprevidências. Pessoas são arruinadas por não colocarem limites nos seus desejos. Desejam ter algo e fazem de tudo por esse objetivo, por esse desejo, para alcançá-lo e não medem as consequências. Por exemplo, fazem um empréstimo que estão vendo que não vai ter condição de pagar, mas com aquela obstinação, né, com a venda dos olhos, terminam por fazer o empréstimo. E aí vão ter uma dor de cabeça enorme, porque não vão conseguir pagar e talvez até tenham aquele bem tomado pela justiça para poder cobrir aquele empréstimo que foi feito. Tamanha é a nossa imprevidência, porque a gente tem que viver com aquilo que a gente tem, né? Aprender a viver com o pouco, ou com o muito, ou com mais ou menos. Acho que muito ninguém tem, né? Todos nós temos ali as nossas limitações. E quais são as mais variadas razões
porque são de interesse calculado pela vaidade, com quais os corações não têm nada a ver. Hoje a gente encontra muitas pessoas procurando parceiros não pela beleza interior, mas pelo que ele tem. Ah, fulano tem um carro, então já se encosta ali. Fulano tem uma casa, fulano... São os interesses. Essas uniões, elas já estão fadadas a serem uniões infelizes. Por isso que as uniões que começam os dois construindo tudo, né, da base, elas são mais duradouras do que essas uniões que são pura e simplesmente por interesses. Pais que são infelizes por não combaterem as más tendências dos seus filhos logo no princípio. A gente vê ali, pequenininho, já começa a ter alguns desvios de conduta, né? Pegando a borracha do coleguinha, porque é mais bonita do que a dele, ou qualquer outro objeto, chegando em casa com certos objetos. E a mãe vai fazendo vista grossa, e aquela criança vai crescendo e vai alimentando aquela conduta, e aí se torna um adulto que pega as coisas das pessoas sem autorização, e aí termina por ter, né, o choro, por muitas vezes os pais terem seus filhos nos presídios e terminam por chorar porque não combateram essas más tendências logo no início. Então, a quem, pois, culpar essas aflições, se não a nós mesmos? Costumamos terceirizar as nossas aflições. Ah, não, estou sofrendo porque a gente sempre procura um culpado. Quando, na verdade, a gente tem que fazer a nossa autoanálise. O que foi que eu fiz para estar nesta situação? Ah, não lembro, foi outra encarnação. Tudo bem, mas eu vou fazer por onde resolver e por onde melhorar. É essa a atitude que deve ser para todos nós. E não para alguns que terminam por enlouquecer por determinadas situações, porque o amor da sua vida, que ele acha que é o amor da vida dele, não quis ficar, e aí terminou por tirar a própria vida, né? Tamanha loucura que se envolveu naquela situação, achar que resolve o problema, pelo contrário, acentua ainda mais o problema, né? E, infelizmente, os suicidas passam por momentos de muita tormenta, e que nós só temos para auxiliá-los fazer as nossas preces, para tentar fazer com que eles se arrependam e com que eles peçam socorro e sejam socorridos em suas necessidades. Chico Xavier dizia que todos nós evoluímos desidratando, seja pelo suor do trabalho, ou seja pelas lágrimas do sofrimento. Então, se a gente tiver como escolher, que a gente possa escolher o suor do trabalho, né, para evoluir. Jesus continua dizendo que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a mansuetude, ela é uma bem-aventurança, ela é uma virtude. E com essa fala, Jesus fala sobre a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, e condena por conseguinte a violência e a cólera, que ainda temos em nossa humanidade pessoas que tentam resolver seus problemas através da violência e da cólera. E isso não se faz mais necessário, né? Então, nós não devemos nos encolerizar com as faltas alheias
ou com as nossas próprias faltas. A gente tem que se compadecer da nossa situação e procurar resolver a situação com uma suetude, com equilíbrio, com moderação, com paz, né? Com paciência, que tudo, como o próprio Chico Xavier, quando pediu, né, que Maria lhe desse um conselho sobre determinada situação que ele passava, e ela disse para ele que tudo passa. A mensagem tudo passa é de Maria para Chico Xavier, que aquela situação também ia passar. Então, a mansuetude, ela não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de fortaleza. Dita, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É lá em Lucas, capítulo 14, versículo 1. Então, não é fraqueza nossa sermos humildes, mas sim uma fortaleza, porque nós já conseguimos superar determinadas situações sem nos envolver com a densidade daqueles fluidos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa passagem, ela é bastante difícil para o nosso entendimento. Por quê? Porque a nossa justiça, a justiça da nossa consciência, dos nossos olhos, ela ainda passa pelo quê? Pelos nossos desejos. E nós ainda desejamos a vingança, o castigo. E por isso que a gente não entende a forma de que Jesus falou que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se a gente for estudar o contexto, a gente tem que entender que antes de Jesus falar sobre justiça, ele falou de humildade, ele falou de mansidão. Então ele nos preparou para depois falar sobre a justiça. Então essa justiça, ela tem que ser praticada com mansidão, com humildade, com imparcialidade. Coisas que eu digo sinceramente, ainda não tenho condição, ainda não estou nessa condição, porque se amanhã eu tiver a minha filha estuprada, não é? Porque é muito fácil a gente falar da dor do outro. Perdoe, meu irmão, quando eu não passo pela dor. É muito fácil quando eu não estou sentindo calma no meu pé. Então, essa fome e sede de justiça, a gente tem que entender aos olhos do Cristo, que não quer dizer de vingança, mas sim de causa e consequência das faltas cometidas por nós ou pelos nossos irmãos. E que a gente tem que ter misericórdia com as faltas alheias. Essa justiça que a gente procura tanto em fazer no outro, a gente tem que procurar em fazer em nós mesmos. Imaginemos que eu quem cometi a injustiça, eu quem abusei de determinada criança. Qual seria a justiça que eu ia querer para mim? Porque a gente se engana muito. A gente acha que está fazendo tudo muito certo e a gente sempre encontra justificativas para os nossos erros. Então, essa justiça, essa sede de justiça, ela tem que passar pela humildade, pela mansidão, pela misericórdia e pelo perdão. Ainda
ainda é difícil para a gente perdoar em determinadas situações? É. Mas se a gente não consegue, naquele momento, perdoar, a gente começa no treinamento, né? Nos nossos desdobramentos, nas nossas preces, nas nossas conversas com Deus. A gente começa a fazer uma prece pelo nosso inimigo. Ah, mas não consigo nem começar a prece. Tente. No primeiro dia vai ser difícil, no segundo dia vai começar a ser mais fácil. E aí, quando você se perceber, você já está começando a fazer por completo a prece pelo irmão. E quando você encontrar ele na rua, você já não vai ter aquela raiva que tinha no seu peito. Já vai ser um encontro diferente. Você vai esquecer o que aconteceu? Ainda não temos essa capacidade, mesmo porque nós temos a nossa memória. Senão a gente vai ficar senil, né? Ela vai perder a memória. Não, mas a gente vai perdoar. Vai ser do mesmo jeito a nossa relação de como era antes? Talvez não. Porque a gente vai já ter aquele pezinho atrás, né? De se proteger. Mas a gente vai conseguir conviver. E é assim que deve ser. É assim que a gente deve ir fazer o nosso exercício do perdão. Naquela época, era grande a indignação pela justiça sofrida pelos judeus, que assistiam indefesos à exploração romana com a retirada de produtos alimentares de suas mesas, além da aplicação dos altos impostos, os quais tinham seus frutos destinados aos imperadores romanos. Tudo isso gerava no povo judeu uma sensação de revolta pela injustiça praticada. É por isso que Jesus os encorajava a irem em frente, porque eles teriam as suas sedes de justiça, os seus desejos saciados. Essa justiça se faria, e como a história confirma, ela se realizou, né, com a libertação daquele povo. Trazendo para a nossa realidade, quando nós indignamos, quando o nosso ponto de vista, alguém está sendo injustiçado, e quando ocorre conosco, muitas vezes nós adoecemos, né? Chegamos a adoecer por questões de estarmos sendo injustiçados. Jesus continua falando sobre bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma passagem também que reporta a esse tema, que é a passagem das criancinhas, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque é dela o reino dos céus. Porque elas têm o coração puro. A mãe, quando reclama com uma criança, naquele momento ela fica chateada, mas logo passa. E é assim que a gente deveria nos conduzir, né? Ficou ali um tempinho chateado, mas passou. E essa humildade, essa singeleza que as crianças têm, sem maldade, né? É o coração realmente límpido, e é com esse coração que nós vamos ter a capacidade de evoluir. E os puros de coração indicam a singeleza da mente, a pureza interior. Havia uma preocupação entre os líderes judeus com a pureza do cerimonial e da forma como eram aqueles cerimoniais nas sinagogas. E Jesus chama a atenção para o fato de que Deus não se interessa pela pureza das formas, pela limpeza extrema, porque esse púlpito é branco ou é preto. Não vai se importar com isso, mas especialmente pelo caráter interior do homem, que é a pureza de coração. Trazendo para a gente, não importa, por exemplo, como eu me vista, se eu
estou arrumada, se eu estou simples. O que importa é o meu coração. Do que está cheio o meu coração? É isso, essa pureza que estamos falando. Na sétima aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para que a gente não gere contendas, né? Quando a gente passa informações que chegam até nós, a gente tem que pelo menos parar um pouquinho para pensar. E aí tem aquela história de Sócrates, das 3 peneiras. É necessário, é bom, né? E é verdade. Se não for verdadeiro, se não for bom e se não for necessário, não vale a pena que eu replique determinada informação. Então, isso é ser um pacificador. Se passou pelas 3 peneiras, então conte, porque tanto eu como você vamos nos beneficiar da informação. A 8ª bem-aventurança, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está dizendo aqui que bem-aventurados os criminosos. Não. Ele está dizendo o que sofrem perseguição. Ou seja, os que sofrem injustiças, porque deles é o reino dos céus. E quantas injustiças ainda encontram-se em nosso plano? As línguas maledicentes, né? E outras situações que todos nós sofremos porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Jesus ele solicita a perseverança para que a gente atinja o reino dos céus, onde não há injustiça. Quando a gente fala sobre as diversas categorias nos mundos habitados, a gente diz que nós estamos no mundo de provas e expiações, que ainda o mal se sobrepõe ao bem, mas que logo haverá um certo equilíbrio entre o bem e o mal, porque nós já temos esse senso de justiça, mas um senso de justiça não de vingança, mas um senso de justiça da verdade. Como assim? De procurar saber qual é a verdade, de procurar dar clareza às coisas. E isso já é um sinal de que a gente está ali em rumo a esse equilíbrio, porque a gente não está deixando mais que as coisas más fiquem impunes, mas a gente já está procurando, né, trazer a justiça para o nosso ambiente, para que todos vivam em um ambiente de paz, em um ambiente justo, em um ambiente de amor, de equilíbrio. E por último, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui Jesus fala sobre as dificuldades que todos nós iremos encontrar ao escolher o caminho do bem. A difamação, por exemplo, porque algumas pessoas, para apagar o brilho do outro, né, elas difamam para ver se o outro tem o seu brilho apagado e termina por o seu ficar em evidência. Elas não percebem que todos nós temos o nosso próprio espaço. Todos nós temos o nosso brilho, seja ele pequeno ou maior. E que o crescimento, quando passamos por cima do outro, esse não é meritório. E que a nossa luz, ela vai brilhar muito mais quando nós nos dermos a mão. Se eu fosse uma vela e eu estivesse nesse ambiente sozinha, essa vela não teria a luminosidade a qual todos nós somos essas velinhas que estamos aqui hoje.
vocês clareiam muito mais do que eu sozinha. Se a gente fosse nos compararmos a velas, né? Então, nós juntos, nós vamos iluminar muito mais, nós vamos ser muito melhores do que a gente apagando o brilho do outro, apagando a luz do outro. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, onde é que nós estamos edificando a nossa casa? É no terreno rochoso? Ou ainda é no terreno arenoso, onde qualquer chuvinha vai derrubá-la? Onde é que eu estou construindo essa minha fortaleza? E trazendo ainda mais, onde é que eu estou construindo a minha fortaleza interior? Em que é que eu estou me apegando? Eu estou me apegando às coisas materiais que se acabam? Ou eu estou me apegando a Deus? Ou eu estou me apegando a futilidades, a estar sempre, como a gente percebe hoje nas redes sociais, né? Combinando, com o cabelo impecável, com a maquiagem, com isso, com aquilo outro. Estamos muito preocupados com o exterior, mas nos preocupamos às vezes pouco com o nosso interior. Então, que nós possamos nos preocupar mais com o nosso interior. Porque quando a gente desencarnar, a gente não vai levar nada material do que a gente construiu aqui. A casa bonita, o carro, os sapatos, as roupas, vai tudo ficar. E espero que seja tudo doado para poder servir a outra pessoa, não é? E a minha bagagem, a gente faz muito isso na evangelização. A gente pega uma maletinha para falar sobre as virtudes. E essa maletinha é a maleta que elas vão levar quando elas desencarnarem. E aí, o que é que a gente vai colocar nessa maletinha? Muitos colocam até os parentes que querem estar com eles, né? Que não querem perder, que na verdade a gente não perde. A gente só vai viver em outro plano. Mas vamos viver ainda muito mais libertos do que se estivéssemos aqui, presos à matéria. E a gente vai sentir também, com muito mais intensidade, os sentimentos dos que aqui ficarem e vice-versa. Por isso que a gente fala tanto do bem sofrer, né? De não sofrer desesperadamente, mas sofrer com aquele carinho, aquela lembrança boa, né? E com o tempo também passa, se acostuma a viver com a distância. Então, qual é essa fortaleza? Quais são essas virtudes que a gente está desenvolvendo em nós para poder levarmos quando aqui deixar esse plano? Essas bem-aventuranças. A gente está aproveitando essas oportunidades, essas aflições, e desenvolvendo em nós virtudes para poder, ao desencarnarmos, a gente ter uma linha ali, mais ou menos, né, para evoluir o máximo possível. Então, pensem onde é que nós estamos edificando
nossa casa, edificando o nosso ser interior. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger e que possamos retornar aos nossos lares, cheios de paz, de amor, cheios de alegria. Muita paz para todos. Nós do Centeira Divina agradecemos a nossa irmã Cândice pela palestra, pelos ensinamentos que ela trouxe aqui hoje, né, baseados no Evangelho do Cristo. Possamos todos conseguir incorporá-los, colocá-los no nosso dia a dia, né, e repensar nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Bom, vou dar alguns avisos, tá? Então, a Câmara de Paz vai ser aberta após a oração final, tá certo? Essa semana nós temos atendimento novamente do hospital espiritual no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Esse atendimento nos domingos é feito a cada 15 dias. Então, esse é dos domingos, no próximo não teremos, e no próximo, no outro domingo, daqui a 15 dias, né, teremos novamente. O estudo do Livro dos Espíritos acontece aqui toda quarta-feira, a partir das 20 horas. Nas quintas, nós temos toda semana a palestra do Hospital Espiritual e um sábado por mês, que é escolhido de acordo com as questões do clima, as questões da casa também, nós realizamos acompanhando aqui, certo? E essa data, ela é previamente divulgada nas redes sociais da casa, então no Instagram, no Facebook, geralmente os meninos avisam com antecedência, certo? Então vamos agora fechar nossos olhos, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima e ao nosso Pai Celestial, pelo dia de hoje, pelos ensinamentos que nos foram trazidos pela nossa irmã, pela paz que rege essa casa. E vamos fazer esse agradecimento, realizando a oração que foi ensinada por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, então a Câmara de Paz vai estar aberta